Olá pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nas redes sociais. Estamos falando diretamente do centro da capital, do pátio do colégio, local de nascimento da cidade de São Paulo. A cidade que surgiu ao redor de um colégio, hoje é uma das maiores metrópoles do mundo com 12 milhões de habitantes e a gente vai contar tudo para vocês daqui a pouquinho. Olá pessoal, meu nome é Denise Kirihara, eu sou guia de turismo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio do Vem pro Triângulo Virtual, que foi criado pela Secretaria de Turismo Municipal de São Paulo. Foi criado esse projeto chamado Vem pro Triângulo SP em junho de 2019, como uma forma de valorizar todo o nosso patrimônio histórico e cultural de São Paulo, fazendo caminhadas, tours a pé gratuitos aos finais de semana, percorrendo essa região que a gente chama de Triângulo Histórico. A cidade de São Paulo, pessoal, nasceu exatamente aqui. Esse é o berço de nascimento da cidade de São Paulo. E é impressionante porque a nossa cidade tem 12 milhões de habitantes. É uma das maiores cidades do mundo e ela cresceu ao redor de um colégio. Durante muito tempo, mais de 200 anos, a cidade de São Paulo ficou concentrada em uma região que hoje a gente chama de Triângulo Histórico, que abrange Pátio do Colégio, Largo São Francisco e Largo São Bento. Então, no começo, a Companhia de Jesus, os jesuítas vieram para o Brasil em 1549 com a missão de catequizar os indígenas, os habitantes que viviam aqui. Então eles vieram da região de São Vicente, começaram a subir de Subaravá, Serra do Mar, e eles chegaram bem nesse ponto onde nós estamos agora, um ponto bem alto, no alto de uma colina. E é super bem localizado, pessoal, porque aqui, esse planalto era localizado bem no meio de dois rios, o rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí. Então, sendo próximo de um rio, eles poderiam garantir, né, a sobrevivência deles, a economia, mas também era um ponto estratégico de defesa também, porque aqui eles poderiam ver todos os inimigos ou prever, evitar possíveis ataques nessa região. Por isso que essa região é super bem localizada e eles escolheram esse ponto para construir um colégio e uma igreja. Mas no começo, pessoal, não era um colégio assim do jeito que a gente está vendo hoje em dia, né? Era uma pequena cabana de pau a pique mesmo, que servia como tudo, como igreja, como dormitório, como colégio. Então os jesuítas começaram a educar esses indígenas, ensinar artes, filosofia. Então, através da educação, da cultura, a cidade de São Paulo nasceu exatamente aqui. Então, ao redor de um colégio, surgiu um povoado que deu vida a uma vila chamada Vila de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo. Esse prédio, pessoal, vocês vão pensar assim, é o nascimento de São Paulo, mas está muito moderno para ser a primeira construção. Na verdade, desde 1554, quando a cidade de São Paulo foi fundada aqui, esse edifício passou por várias transformações. Desde então, os jesuítas, eles acabaram sendo expulsos daqui do Brasil, no século XVIII, a pedido do Marquês de Pombal. Então, os jesuítas, eles foram expulsos não só daqui, de todas as colônias portuguesas no mundo. O que aconteceu? Esse prédio teve várias funções, passou a ser a sede do governo do estado de São Paulo. Por isso que, se vocês olharem aqui em volta, vocês vão ver vários prédios modernos, que é do arquiteto Ramos de Azevedo, escritório do Ramos de Azevedo. Então esses prédios aqui são os primeiros prédios do Ramos de Azevedo aqui em São Paulo. E ele construiu, projetou para ser secretarias do estado de São Paulo e hoje continuam, são secretarias da Justiça do estado de São Paulo. Voltando para o prédio, pessoal, quando a cidade de São Paulo comemorou 400 anos, foi uma baita festa na cidade, Parque Ibirapuera foi inaugurado, Catedral da Sé foi inaugurada. Então, como uma forma de celebração, comemoração desse quarto centenário, o pátio do colégio ele acabou sendo devolvido, né, para os jesuítas retornaram, então eles fizeram uma réplica. Então essa é uma cópia bem fiel do que era antigamente. Então uma réplica de 1979 e hoje o pátio do colégio é um museu, é uma biblioteca e uma igreja. Então a gente pode dizer que é um grande complexo cultural e religioso. A gente vai começar a caminhar aqui, a gente vai
entrar agora para conhecer melhor o pátio do colégio, para quem não teve essa oportunidade. E conhecer a história da nossa cidade é também resgatar as nossas raízes, para a gente construir um futuro melhor também, né? Quando vocês visitarem o pátio, é por aqui que vocês vão entrar. Aqui tem um café. Oi, boa tarde, tudo bom? A gente vai entrar aqui pelo café. E o café é super simbólico a gente começar no café do pátio, porque o café foi o motor de desenvolvimento de São Paulo, né? Então, no final do século XIX, a cidade explodiu. Graças ao plantio e à exportação do café, que a cidade começou a crescer. E quem vai acompanhar a gente é a Carla, pessoal. Ela já está me esperando aqui. Tudo bem, Olá, Carla? Tudo bem, prazer, tudo bom? Prazer. Obrigada por receber a gente. Imagina. Apresentando a Carla, pessoal, ela é historiadora da província dos jesuítas no Brasil. Ela vai acompanhar esse passeio virtual com a gente no café, que é bem simbólico, né, Carla? É claro, não tem como a gente começar, né, sobre uma história de São Paulo sem esse grande motor, como eu estava falando, da cidade, né? O café trouxe tanta coisa pra gente, então nada melhor do que a gente começar aqui nesse espaço. E também, por que não, né, degustando um bom café que nós temos aqui no pátio. Então a gente vai degustar aqui. Eu queria também que vocês vissem aqui no pátio, a gente criou um pão aqui no café, né? Tá. Que é o pão do pátio. Através de pesquisas sobre as cartas da Companhia de Jesus, o que a gente fez? A gente encontrou que a mandioca, né, o mani, né, ou a folha da maniçoba, era uma alimentação muito comum, né, dos indígenas e também por consequência desses jesuítas que estavam aqui. Então, nada melhor do que fazer um pão à base dessa mandioca que vocês podem adquirir aqui no pátio do colégio. Pão sagrado, hein, pessoal? Quando vocês vierem aqui, experimentem esse pão e através das cartas dos jesuítas do Anchieta que vocês chegaram nessa receita especial, né? Exatamente, foi uma quadrimestral do Anchieta, né, de 1554, que a gente conseguiu identificar essa utilização tão grande do mani, né, da mandioca, como a gente conhece hoje. Então aqui está o Fernando, está aqui fazendo um cafezinho pra gente. Tá bom, obrigada. E nesse espaço é importante também a gente mostrar, nós temos uma representação Aqui, do que né? do que foi a missa inaugural aqui, né, da fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. Missa essa que acontece no dia 25 de janeiro, né, de 1554, e por sinal é o dia do aniversário da cidade, justamente porque foi por conta deste colégio aqui que a cidade nasce no seu entorno, né? Esse povoado nasce em torno do Colégio dos Jesuítas aqui de São Paulo. Primeira missa a gente vê o Tibiriçá lá no quadro, a gente pode ver o Anchieta, E aí né, nós vamos... Isso. Obrigada, Isso, vamos imagina. lá. Nós vamos então Vocês tomar seguram? o Tá bom. café Vamos lá então. num lugar muito mais especial, que é próximo à parede de taipa. Aqui tá bom? Tá ótimo. Como vocês podem ver, gente, o café está seguindo todas as normas de distanciamento, o café é um espaço aberto. Bom, Então, todo mundo que está um aproveitar, pouco então, preocupado de vir, podem vir, gente, aqui é super tranquilo de vocês Dá degustarem um licença, bom café Carla. todo, por Vou favor. Um experimentar café, um aqui. bom almoço. Privilégio, hein, pessoal, de tomar o café aqui, né, no pátio, que é da Fazenda Pessegueiro. Que é Exatamente. bem tradicional aqui do interior do estado de São Paulo. Isso, a gente comprou esse café, tem que ser paulista, né, para fazer sentido Sim. a nossa história, né, então... Muito bom, Ele é gente. Obrigada, viu, Carla? Imagina, ele é muito bom. Tem que aproveitar para tomar um cafezinho. E esse jardim, assim, esse espaço aqui é impressionante porque a gente está no centro da cidade. A gente está perto da 25 de março, perto do metrô e traz uma tranquilidade, uma paz, um silêncio que nem parece que a gente está no centro da cidade quando a gente olha esse jardim, né? Exato. Isso é uma grande vantagem que a gente tem, né? Como a gente está falando, do lado da 25 de março, do lado da Sé, né? Com essa confusão no metrô que já está voltando ao normal, né? Graças a Deus. Mas bem, assim, né? aqui nós temos esse oásis, né? A gente tem essa vantagem da gente poder escutar o som dos pássaros, da gente poder ouvir a nossa fonte. Então assim, a gente tem essa possibilidade de quebrar um pouquinho, né, de todo esse espaço, né, dessa correria que São Paulo é, né? Com certeza. Desde sempre. Então, mas aqui a gente consegue fazer essa parada, curtir um momento tranquilo com a família, né, aqui no nosso jardim, né, e também conhecer o nosso museu, né? É importante a gente falar que o pátio, ele tem vários setores. Então, tem aqui o café, é o primeiro deles, que as pessoas vão estar nessa entrada, né? Nós temos o nosso jardim, nós temos a biblioteca que fica no subterrâneo do pátio, a Biblioteca Padre Antônio Vieira.
nós temos o Museu Anchieta e a Igreja São José do Anchieta, que eu vou levá-los daqui a pouquinho para conhecer. Então são vários espaços diferentes que as pessoas podem ter acesso, né? O acesso ao café e ao jardim e à igreja são livres, só o museu que tem o valor de entrada. Então assim, o museu ele está com essa entrada no valor de R$4 a R$8 para poder estar conhecendo os espaços e também vai estar respeitando o distanciamento nesse momento. Legal. E esse espaço aqui, a gente consegue até ver lá na parede, né? Ilhas Canárias. A Ilhas Canárias é o local de nascimento do Santo Anchieta, que hoje ele é santo, né? E é importante falar isso, Carla, porque às vezes as pessoas confundem, acham que o Anchieta era de Portugal, mas ele nasceu na Espanha, né? E o bonito de conhecer a história da nossa cidade é que não foi um processo de conquista, mas sim foi uma missão, né? Uma missão educacional para educar os indígenas. Então dá muito orgulho para a gente saber disso, qual foi a origem de São Paulo e saber o porquê nasceu através dessa evangelização e da educação. Isso Exato. É muito bonito. Isso é muito importante, gente. É importante saber que São Paulo nasceu de uma escola, né? Não é um processo de conquista territorial, né? A menos seja a conquista do Cristo, né? Porque era uma escola onde era ensinado a catequese, mas era ensinado as artes, né? Era ensinado a música principalmente, né? Mas as artes mesmo de arte sacra, pintura, né? Porque a companhia tem isso, né? De encontrar a Deus em todas as coisas, né? Utilizar todas as coisas, todas as formas, para que as pessoas pudessem conhecer a Deus, esses indígenas pudessem ter acesso a essa nova religião, essa nova realidade, né? Mas de que forma, né? Primeiro, Nóbrega, por exemplo, como era músico, ele começa a perceber que a música é uma forma muito boa dos indígenas compreenderem por quê. Os sons da natureza e a musicalidade indígena é muito forte, né? Então, sobre esse olhar atento a esses primeiros aqui da terra, né, ele pôde compreender que é muito importante isso, né? Que esse fato da música seria fundamental na utilização. E ele era gago, né? Isso que é impressionante. Pois é, mas é aquela coisa, né? Primeiro que Nóbrega catequizava pelo modo de agir, né? Pelo modo de proceder. E segundo, as missas são cantadas. Então, durante a missa, não tem qualquer problema, né? Porque a pessoa mesmo gaga, cantando, isso some, né? E ele teve esse cuidado e perspicácia de trazer, ou melhor, de pedir para um jovem vir aqui para o Brasil, que era José de Anchieta, hoje São José de Anchieta, né? Bem novo, tinha 19 anos de idade. Exatamente, ele era um noviço, ele era um estudante da Companhia de Jesus ainda, mas ele era um grande conhecedor de línguas, ele era um boticário, então ele tinha conhecimento das ervas. E quando ele chega ao Brasil, né, principalmente aqui na nossa região, né, de Piratininga, ele tem esse contato estreito com os indígenas, de confiança mesmo, de amizade. Ele começa a aprender também a cultura aqui nativa, né, da vegetação nativa. Então, sabendo essa vegetação europeia, né, esses medicamentos e tendo contato com esses pajés, teve um boom na medicina aqui do Brasil muito grande, tanto que a gente considera uma das primeiras Santa Casa aqui, o pátio do colégio, né, por conta de Anchieta. E também Anchieta, por conta dessa preocupação de Nóbrega, da cultura indígena, também começou a escrever a gramática da língua tupi, que é a língua brasílica, né? Ele que já existia, mas ele que escreveu mesmo, começou a organizar, né, esse vocabulário, né? Isso foi tão importante. Primeiro, a gente pode dizer que foi o primeiro poeta também, né? Um dos primeiros poetas nesse sentido escrito, né? Porque se a gente pensar, a oralidade indígena é muito forte. Sim. Mas nunca se tinha colocado mesmo num papel toda essa gramática, né? E era uma coisa que foi tão importante que era utilizada em qualquer tipo de relação, tanto comercial quanto no processo de catequese. O tupi foi ensinado nas escolas até o século XVIII, quando o Marquês de Pombal impede o ensinamento público do tupi. Mas olha quanto tempo ficou ensinado. Era uma língua que até hoje nós deveríamos saber falar, como em grandes países da América Latina, por exemplo, que falam a língua nativa também. Mas infelizmente só o português hoje é ensinado. Mas na época da Companhia de Jesus, as duas línguas eram ensinadas aqui no Brasil. O bom é que através desse passeio a gente inspira as pessoas também a buscarem, porque várias palavras, se a gente for ver, né, da nossa cidade, Piranga, Anhangabaú, Tamandatei, são todas palavras, né, vindo desse vocabulário indígena, né? Exato. Aqui a gente dá para ver bem, a gente pode dizer, né, Carla, que é a parte mais, não parte, podemos dizer parte física mais importante da fundação.
Porque a gente tem a história oral, né? Mas a parte física da fundação, a gente pode ser que é essa parede, que é uma réplica, não é uma réplica, né? É original mesmo, mas a gente consegue ter uma ideia da técnica construtiva, que é a taipa de pilão. Isso, essa parede é de 1585, né? Então, era uma parede de uma ampliação do Colégio de Taipa, né? Colégio construído em 1556, porque a cidade nasce de uma cabana, pequena cabana de pau a pique, né? Então, assim, agora a gente tem essa parede, que é de taipa de pilão, a mesma técnica trazida pelos europeus e utilizada aqui pelos jesuítas, né? Principalmente pelo padre Afonso Brás, que era um grande arquiteto. Então, todas as casas, né, aqui dessa vila de Piratininga, elas eram construídas com esse tipo de técnica, né? No período colonial, Do né? período Era colonial. bem utilizado. Exatamente. E é barro socado mesmo, né? São estruturas com formas de caixa, de madeira. Isso, os taipais, E isso o barro era socado com sangue de animal até, né? Isso, tinha sangue de animal, tinha estrume, tinha folhas secas, Aham. é colocado nesse taipau e de fato batido com um pilão, daí taipa de pilão. Diferente da taipa de mão, que é utilizada até hoje no Nordeste, né? Então, Tem esses esses buracos também. são taipau, né? Quando eu tirava o taipau e aí E aí era fechado esses Fechava. buraquinhos para não entrar até bichos, né, animais, para ter essa segurança também dessa construção. E ela é tão forte que ela sobreviveu à expulsão dos jesuítas, à construção aqui do Palácio do Governo, e ela era forte, ela foi inclusive usada como base de paredes do palácio. Né? bem resistente. Bem resistente e está hoje aqui para todo mundo poder ter conhecimento. É a parede mais antiga da nossa cidade. Pedacinho da história, então tá cravada aqui ainda. Exato. Bom, aqui um pouquinho mais pra frente, Carla, a gente tem aqui, né? Isso, aqui a gente tem duas peças que são bem significativas para nós. Aqui ao lado, já que a gente falou sobre São José de Anchieta, né? A gente tem aqui, um altar, aqui, né? Isso, a gente tem um altar onde o Papa João Paulo II celebrou a primeira missa depois da beatificação de Anchieta. Hoje Foi ele 1980. foi canonizado. Isso. Hoje ele foi canonizado, né, pelo Papa Francisco em 2014, né? Em abril de 2014, mas ele foi beatificado nos anos 80 ainda pelo Papa João Paulo II. Então, quando ele veio no Brasil, teve aquela missa gigante no Campo de Marte, ele celebrou neste altar. Aí depois trouxeram esse altar aqui para o pátio do colégio para registrar esse marco tão momento importante. especial, né? Exatamente. Você falou do Papa agora, Carla, é legal também falar, isso é uma informação que você me contou que eu não sabia, que o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Isso, né? é o Isso eu não primeiro Papa sabia. jesuíta. E aí- A companhia tem uma questão desse sentido de não querer cargos, né? Não tem essa questão de subir em cargos dentro da igreja, por exemplo, né? Isso é desde Inácio, né? Porque às vezes pode complicar um pouquinho a missão. Mas, às vezes, alguns papas pedem para os jesuítas serem cardeais, pela importância que eles têm, pela fé, né? Importância dentro da igreja. E um deles foi Francisco, na verdade, Bergoglio, né? E aí depois ele acabou sendo eleito Papa em 2014, que foi um ano muito especial para os jesuítas. Não só pela canonização de Anchieta e também Aí de ele Pedro virou Fabro. santo em 2014. Isso, ele virou santo. Mas também porque foi o ano da restauração, 200 anos de restauração da Companhia de Jesus no mundo. Então foi duas celebrações. Foram duas belíssimas celebrações, então foi muito importante para a Companhia de Jesus no mundo o Anchieta ser canonizado nessa época. Afinal, Anchieta foi um dos processos de canonização mais longos da história. Desde 1610, quando foi aberto o processo, até 2014. Né? Então, por N fatores, pela expulsão da Companhia de Jesus, né? Por fatores também políticos na época, essa expansão, né, desse processo aconteceu, mas graças a Deus tudo foi resolvido em 2014 por um Papa jesuíta, para ser mais especial ainda. Ah, legal. Só para mostrar para vocês, pessoas, quando vocês vierem para cá, a Carla vai mostrar para a gente na maquete do início da cidade de São Paulo, né? Mas para cá fica o Parque Dom Pedro II, onde ficava a antiga Várzea do Carmo. É só para vocês se localizarem na maquete que a Carla vai mostrar para a gente daqui a pouquinho, né? Isso, daqui a pouco a gente vai mostrar. Aqui a gente consegue ver a vista também, né, Carla? Consegue, a gente tem um mirante aqui à nossa esquerda, que a gente consegue ter um pouquinho de noção o que é isso, né? Porque nós estamos num planalto. As pessoas vindo do metrô, por exemplo, não têm essa ideia. Sabem que tem a ladeira Porto Geral, que é uma ladeira zona, mas não tem noção de que nós estamos num da planalto. altura, né? Aqui é onde as pessoas conseguem perceber. Exatamente, é no mirante que as pessoas têm um pouquinho dessa noção
do que era, por que a companhia escolhe esse lugar para construir o colégio, né? Na maquete a gente vai ver isso mais facilmente, mas aqui a gente tem um pouquinho ainda dessa noção do que é esse espaço, por isso que a gente construiu o nosso mirante ali, com, obviamente, o líder Tibiriçá tomando conta do nosso mirante ainda hoje. Legal. Gente, a gente está ouvindo os passarinhos, isso é... No centro é inédito, né? Porque a agitação do centro, mas aqui vocês conseguem ver o barulho dos passarinhos. Ah, pessoal, aqui, para quem nunca viu, né, um pé de café, a gente tem aqui pé de café, que é a... Café é símbolo, né, do desenvolvimento de São Paulo. Isso, nós temos aqui... Só não sei se a Carla achou um para mostrar. Eu estou tentando procurar aqui. Ó. Aqui nós temos alguns grãozinhos do Dá café. para ver um pouquinho dos grãozinhos assim, de café, para quem nunca viu, pessoal. Os grãozinhos estão aqui verdinhos ainda. O café é uma planta muito delicada, né? Ele está numa região que não é mais propícia, né? Demora então, né? Demora bastante tempo, mas ele está aqui, ó, verdinho, para vocês verem como é que é o grãozinho do café antes de vocês beberem na casa de vocês. Então aqui é uma das coisas, a gente tem esse registro justamente porque nem todo mundo já viu um pé de café próximo, né? É verdade. Já aproveita aqui, já toma um café e vê um pé de café também. Exatamente. E outra árvore que nós temos que é muito especial e que nem todo brasileiro conhece, que é a árvore que deu o nome ao nosso país, que é o pau-brasil. Pau-brasil também. Então a gente tem um pau-brasil bebê aqui. Bebê. Ele é um baby. Quantos ainda. anos, você sabe, ele mais tem ou menos? Exatamente 16 anos. Ah, é um bebê então. Ele é um bebê ainda. Tem uma fonte bonita aqui também, né? Isso, essa fonte ainda é do Palácio do Governo, né? Ainda é a época do Palácio, que a gente trouxe aqui para dentro do pátio. Mas o pau-brasil é esse grande símbolo, né, do que foi essa primeira comercialização do Brasil e é que deu origem ao nosso nome, né? Esse Brasil vermelho, né? Então a gente consegue ver a coloração, né, da árvore, a gente consegue ver umas partezinhas que os passarinhos arrancaram, a gente consegue ver o vermelho por dá pra baixo. ver um pouquinho. Isso, por baixo da árvore. E aqui, pessoal, tem uma outra árvore que chama muita atenção, que é a figueira. Essa figueira tem registros que está desde 1896, então ela está um bom tempo aí e também resistiu às mudanças que esse lugar sofreu, né? Sim. Também está aí para contar a história. E a Carla comentou também dessa fonte, né, que foi da época quando aqui era a sede do governo. A gente tem esses capitéis, né, que a gente chama, que era da sede do governo. E uma curiosidade, né, Carla, é que aqui a gente está vendo dois, geralmente quando a gente ali. Terceiro? Isso, ao lado da parede de taipa. Ah, obrigada. Nós temos três. Onde está o quarto capitel, Carla? É uma curiosidade super legal também de contar. O nosso quarto capitel deveria estar aqui. Mas o que aconteceu? Na última reforma, né, da Catedral da Sé, uma pessoa, um senhor muito especial, que é o artista plástico Cláudio Pastro, recém-falecido, que era muito amigo da companhia e da nossa comunidade aqui do pátio do colégio, estava auxiliando nessa questão da reforma da catedral também, e ele indicou para que um dos capitéis fosse a base do altar. Por quê? O altar é a parte mais importante dessa igreja, onde celebra a Eucaristia, né, o símbolo do próprio Cristo. Então, como aqui foi demolido, a nossa igreja foi demolida, né, na época da expulsão dos jesuítas e a apropriação do Palácio do Governo, nada melhor do que o Cristo vencer e ficar sobre uma das colunas, né, dos capitéis do Palácio do Governo, né? Então, quando vocês forem até a catedral, olhem para o altar e embaixo é o nosso quarto capitel. Inclusive, eu não sabia disso. Na próxima visita da catedral eu vou reparar, que você que me contou essa curiosidade super legal. A gente tem uma escultura bem bonita, né, da Bartira com Anchieta. Isso, e o curioso dessa também estátua, né, além de ser a Bartira, né, filha do cacique Tibiriçá, né, que foi um dos primeiros, né, a serem catequizados aqui na nossa região, é que essa escultura é uma das poucas sobreviventes do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Ela estava aqui conosco desde os anos 80, então hoje é um registro vivo desse cuidado ao patrimônio histórico, né? Que a gente pôde, obviamente, preservar aqui, mas ainda bem, né? Porque com essa desgraça, posso dizer assim, que aconteceu no nosso museu, a gente tem uma das obras que pertencem ao Museu Nacional aqui conosco. Não é linda essa escultura? No caso, a Anchieta, né, representa os jesuítas, de uma forma geral, a Companhia de Jesus, e a Bartira é todos os índios que foram educados, catequizados aqui, né? Exatamente. É lindíssima essa escultura. E agora a gente vai para o museu, né, Carla? Isso, nós vamos para a maquete para conhecer um pouquinho de como era essa
esse início da cidade, né? O que era esse início da cidade? Vamos lá então, pessoal. Vamos visitar um pouquinho o museu. Bom, quando a gente se depara aqui com essa imagem, a gente tem uma imagem de uma cabana já aqui, né? Parece uma cabana, como era antigamente. Exatamente. Essa é a cabana de fundação da cidade, né? Essa cabana aqui, que a gente tem essa pintura de 1953, né? Do Otávio Corrêa de Mello, ela representa essa cabana de 10 passos por 14, que é a que deu origem a toda a cidade de São Paulo, né? Então, assim, ela é uma cabana de pau a pique ainda, construída por esses indígenas, né, com o apoio do Tibiriçá, que era o líder aqui da região, para que esses padres usassem de dormitório, refeitório, algumas aulas menores aconteciam, também para ser a primeira capela, né? Então era um lugar multifuncional que deu origem à cidade de São Paulo. Então a gente vai, de fato, adentrar na primeira cabana. Então, na primeira cabana. E essa sala, pessoal, é super especial porque aqui a gente tem uma maquete incrível, de proporção real mesmo. Aqui vocês conseguem ver o início da cidade de São Paulo. Dê uma olhada nessa maquete. Tá. Claro que hoje, se a gente pensar, cidade de São Paulo com 12 milhões de pessoas, uma cidade de arranha-céus, vocês não conseguem imaginar a cidade de São Paulo como uma vila pequenininha assim, mas é a cidade de São Paulo no século XVI, pessoal. É muito impressionante. Número 1, né? Isso, que é o nós temos pátio, aqui. só para a gente se localizar. Exatamente. Que é a primeira, de fato, primeira construção, daí por ser o número 1 exatamente. E nós temos construções próximas que ainda existem, né, também, que é o Mosteiro de São Bento, que é onde era antigamente, foi essa aldeia do Tibiriçá, que estava aqui embaixo, né? Tá. Ela foi transferida para onde é hoje o Mosteiro de São Bento. Faz parte do Triângulo Histórico. Isso, desse Triângulo Histórico. E apesar que o Triângulo Histórico não compreenderia o pátio do colégio, porque no momento da criação do nome Triângulo Histórico, o pátio não tinha sido reconstruído, né? Então, mas esse triângulo representaria o Largo de São Francisco, né, que hoje a gente pode conhecer, uma das igrejas. São Bento. São Bento e a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né, que é o que deu origem também... Próxima Praça da Sé. Isso, né? próxima Praça da Sé, que deu origem ao nome da várzea, né? Que é bem ali, pessoal, que a Carol está falando, que a gente acabou de ver, né, indicar ali o Parque Dom Pedro II, que era a antiga Várzea do Carmo aqui. Para vocês se localizarem. Essa Várzea do Carmo acabou sendo depois da construção, obviamente, da igreja, mas anteriormente era conhecida como região de Piratininga, né? Que é onde ocorria de fato a Piratininga, que era nada mais do que quando o rio Tamanduateí sofria sua cheia, né? As águas ficavam paradas nesses pequenos lagos, os peixes acabavam secando, vinham as formigas se alimentar desses peixes e os tamanduás se alimentar dessas formigas e os índios dos tamanduás, né? Então todo esse ciclo da vida fez com que tivesse esse nome de Piratininga, né? Porque o nosso Planalto era Iambuçu, que era o Planalto que se vê ao longe, né? Que ficava na região de Piratininga. E daí o colégio, construído o Colégio de São Paulo, né? Que foi escolhido muito especial, porque São Paulo foi um apóstolo dos gentios, ou seja, daquelas pessoas que não professavam a fé cristã, né? Então nada melhor do que escolher o nome desse primeiro colégio aqui como São Paulo, né? E é super forte a passagem do Paulo, né? Porque ele se depara com uma luz muito forte, que era de Jesus Cristo, e ele se converte, né, nesse dia, né? Sim, o processo de conversão através... Ele fica cego, ele recupera a visão. Eu acho uma passagem bem forte, assim, do Paulo. Sim, e se a gente lembrar, aluno significa sem luz. Por isso que a luz da sabedoria é uma tocha, né? É simbolizada pela tocha. Então, se aluno é sem luz, você não está enxergando, né? E o bonito da educação é que a tocha, quando você ilumina, né, um professor, quando está iluminando, né, um maestro, quando se ilumina, ele também é iluminado. Então, essa troca cultural a gente percebe muito aqui na missão, não só na missão de São Paulo de Piratininga, mas em diversas missões da Companhia de Jesus, que é a enculturação, ou seja, a troca de fato de culturas, né? Nas missas, por exemplo, era utilizado os tambores indígenas, né? Os indígenas tocavam instrumentos europeus, faziam instrumentos europeus e eram exportados para poder manter as missões, né? Principalmente as missões do sul do país, por exemplo, né? Então essa enculturação, essa troca foi muito forte. E esse processo de adaptação fez com que os jesuítas tivessem tanto sucesso nas missões aqui, né, do Brasil. Entendi. Cara, só aproveitando, talvez o pessoal de casa viva aqui,
parece que tem uma muralha. Sim. Em volta. Queria te perguntar se realmente existiu esse forte, né? Que é muito característico de Portugal, né? Essa muralha, se existiu mesmo. Sim, o que acontecia? Foi escolhido aqui por ser alto, próximo a 2 rios, então a companhia podia se deslocar, podia ter acesso, obviamente, à água potável, mas podia se deslocar para onde os indígenas estavam. Ver quem estava chegando, os inimigos, Ver quem estava né? chegando também, porque havia uma disputa natural entre várias tribos indígenas que não tinham a ver com esses portugueses ou espanhóis que eram os jesuítas. Então, na verdade, era um lugar muito bem escolhido. Foi com a ajuda do padre Leonardo Nunes, né, que era o padre conhecido como Abaré Bebê. Abaré é padre ou amigo, que é o mesmo significado, e Bebê é asa. Então, era o padre voador, porque ele podia se deslocar facilmente de São Vicente para cá, de Santos, Salvador, para poder fazer esse contato de relação com esses indígenas. Então, quando foi escolhido essa região, foi por esse motivo também. Mas depois que Santo André da Borda do Campo, que era uma vila, né, próxima aqui, depois da Serra do Mar, né, perto da Serra do Mar, que construída pelo João Ramalho, quando essa vila veio para São Paulo, veio para a Vila Pequena de São Paulo, eles eram mais portugueses, então eles tinham uma forma de agir diferente de uma missão da companhia que queria acolher esses indígenas. Então, foi delimitado esse espaço dessa vila de São Paulo nesse momento para segurar também esses portugueses que vieram aqui, né, morar aqui no pátio, né? E por mais de 200 anos, pessoal, a cidade de São Paulo permaneceu assim, com uma pequena vila simples, e aí no final do século XIX, com o café, a cidade explodiu. Sim, né? e foi Mas durante muito tempo permaneceu assim, né? E ao contrário de outras cidades, foi um boom exatamente desorganizado, né? Por isso que a gente tem alguns pequenos problemas na cidade até hoje, desse boom grande do café. Bom, vamos continuar o passeio, pessoal? A gente vai sair agora. Isso. Foi só uma prévia do que vocês podem encontrar aqui no museu. A gente vai sair de novo e a gente vai conhecer a igreja que tem aqui, porque o Pátio do Colégio é um grande complexo cultural, né, formado pelo museu, pela Biblioteca Padre Antônio Vieira e também tem a igreja. Então é um complexo cultural religioso, né, Carla? Isso, é um complexo histórico, cultural, religioso, né, que vai nos remeter a esse início da cidade, né? Mas é um lugar onde tem eventos culturais, nós temos eventos de música, as nossas missas, né, que são muito importantes, né, que funcionam aos domingos às 10 horas, né, e durante as semanas ao meio-dia. Então a gente está fazendo por meio de inscrições, né, ainda as missas, né, por essa questão do controle. Por agendamento, então, isso, pelo por site, agendamento pelo nosso site, tá. Isso. A gente tem uma quantidade delimitada no site para a gente poder estar tendo acesso a essa cerimônia eucarística ainda, até que tudo se normalize, se Deus quiser. Fica o convite, então, pessoal. Quem quiser participar da missa, né, faz o agendamento pelo site e participa aí. Aqui a gente vê rapidamente, né, o marco de fundação, que a Carla comentou com a gente, 25 de janeiro de 1554, que é a missa realizada aqui. E a gente consegue ver os nomes do Padre Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta também. Bom, vamos entrar na igreja? Vamos conhecer mais. Era conhecido, Carla, como Igreja do Bom Jesus, antigamente. Isso, que foi a primeira, assim. Que foi a primeira igreja construída, a primeira grande igreja, né, depois da capela. Ela foi nessa reforma de 1680, depois da primeira expulsão dos jesuítas aqui de São Paulo. Né, eles foram expulsos por protegerem os indígenas. Então, depois dessa expulsão, foi necessário reconstruir toda a pequena igreja de Taipa de Pilão, agora em taipa e pedra. Por isso que a gente está andando agora sobre a antiga cripta do pátio, que ela tem essas paredes de pedra construídas em 1671. Então, a gente está num lugar também que é muito significativo para a gente está sobre esses outros remanescentes, né, que vale a pena. E virou vocês hoje conhecerem. Um local de exposições. Hoje. Isso, faz hoje parte do uma das museu, salas a do cripta, museu, a antiga exatamente. cripta, né? Isso, a antiga cripta hoje já não tem mais restos mortais, então ela permite que a gente transforme ela em uma das salas do museu. Mas o interessante aqui da igreja, ela foi toda reformada em 2009 pelo artista Cláudio Pastro, né, como eu falei, era grande amigo nosso. E a cruz é a nossa peça mais antiga de todo o museu.
né, ainda do início do século XVI. Não só da igreja, de todo o museu mesmo. De todo o museu. Nossa. Isso, é a peça mais antiga que a gente tem. Junto com um pedaço de fêmur. Exato, que a gente vai mostrar um isso, a gente vai então conhecer. são as duas peças mais antigas que É, vocês uma das têm. nossas Tá. preciosidades, porque, né, o fêmur é de São José da Anchieta, que nasceu em 1534, né? Mas ainda o crucifixo é um pouquinho anterior ao próprio Anchieta. Do lado direito aqui, pessoal, tem uma arte aqui que mostra uma passagem do Anchieta, que é bem famosa, que deu origem ao poema. É um poema que ele escreveu mesmo nas areias de Ubatuba, onde fica Ubatuba hoje, né? Isso, na praia de Peruígue, né? Peruígue. É um poema dedicado à Virgem Maria, chama Poema Virgem. São aproximadamente 5.685 versos dedicados à Virgem. Mas o interessante é que essa cena vai representar o momento que ele está refém desses índios tamoios nessa praia, porque havia uma disputa entre os índios tamoios e os tupiniquins aqui do sul. Né? E aí o que acontece? Para fazer esse acordo de paz, Manuel da Nóbrega e o Anchieta vão até lá, e para garantir que o Nóbrega voltaria para o sul para fazer esse acordo de paz, o Anchieta fica como refém. Isso vai ficar mais ou menos em torno de 3 meses, né? E os índios tamoios eram conhecidos como os índios muito agitados, né? Muito até que violentos por N vezes, então ele dedicou a sua vida, né? Para essa virgem, se fosse para tudo corresse bem, que ele pudesse sobreviver a isso e viver durante mais tempo, mantendo essa missão de Cristo aqui na Terra, que é a missão da Companhia Jesus. E isso vai acontecer, e ele vai falecer só com 63 anos, que para a época é uma idade muito avançada, né, para o século XVI. É muito bonita essa passagem. E essa passagem, pessoal, vocês podem encontrar várias pinturas também dessa passagem super bonita da missão de paz dele no litoral. E tem até um quadro do Benedito Calixto. Isso, tem que é o aqui mais também? importante, está no nosso museu, né? Então fica também a outra dica para vocês conhecerem. Um convite também para conhecer ver a pintura pessoalmente. Isso, para vocês conhecerem as outras salas do Museu Anchieta, né? A gente conheceu só a maquete, mas como a gente já mencionou, a cripta, nós temos todo um andar de arte sacra, né? E ainda uma pinacoteca rica que pertence a qual pertence, né, o Benedito Calixto, esse quadro tão importante do Poema Virgem e o mais famoso, inclusive sobre a história de própria São Paulo, apesar de ser na praia de Ubatuba. Todos os livros didáticos para representar o Anchieta acabam utilizando esse quadro tão famoso do início do século XX. Bom, aqui a gente vê um pouquinho do órgão, né? Isso, aqui a gente tem o nosso órgão de tubos, que é tocado em todas as celebrações, então nós somos uma das poucas igrejas de São Paulo que toca em que ainda toda com celebração órgão, tem um órgão, né? Nós temos o nosso super tradicional então, ali, sim, pessoal? Sim, ele é tocado e é cantado pela Escola Cantorum aqui do pátio do colégio. Nossa, isso é lindo. Ele é muito rica, nós temos até, inclusive já foi lançado um CD, juntamente com as Paulinas e outro coral aqui de Campinas. Legal. Então a gente consegue também não só tocar as missas do pátio, mas auxiliar aquelas pessoas que têm vontade de ter acesso a essas músicas, né? Podem adquirir também esse CD. Bom, na igreja, o que a gente tem nessa sala, Carla? Então, primeiro que nós estamos entrando na torre do pátio do colégio, né? Tá. Essa torre, por si só, já é uma relíquia. Se eu pudesse tratar, assim, pegar um facão e traçar ela até lá embaixo, até a nossa cripta, a gente poderia ver as diversas construções do pátio, porque ela nunca foi demolida, né, essa torre. Então, o que a gente colocou aqui? Outras relíquias muito importantes. Tá. No andar de cima é a sala das relíquias do museu, tá, onde se encontram relíquias desde os primeiros cristãos, ainda relíquias que vindos das catacumbas de Roma. Tudo de arte sacra. Isso, de arte sacra, essas relíquias dos santos da igreja e mártires da igreja. E aqui o pedaço também, de fêmur. Isso, parte do fêmur de São José da Anchieta, né? Que foi exumado em 1610, na cidade de Vitória, e foi levado para o Vaticano. Ela retornou aqui no momento da beatificação e que, por uma providência divina, também foi o momento da reconstrução da igreja. Olha, que coincidência. Coincidentemente, foi o mesmo momento. Então, voltou para nós. Pode dizer que esse pedaço de fêmur, Carla, viajou mais que o próprio Anchieta, viu? Porque o que eu ouvi que foi para a Itália e até voltar para cá, mas ainda bem que voltou para cá, né? Foi, retornou para cá. com a gente, né? Isso, nós temos esse fêmur e nós temos também o húmero e o casaco do Anchieta, que esses foram para Lisboa depois da expulsão dos jesuítas. Também viajou. Também viajou e retornou para cá só também nos anos 80, nesse momento da beatificação, né? E esse altar aqui, ele é de quando? Esse altar é do século XIX, da antiga igreja, mas já no momento onde a igreja não pertencia mais aos jesuítas, pertencia à arquidiocese, pouco antes da demolição, né? Toda a igreja foi demolida em 1896.
E aqui onde nós estamos, ainda permanecia como torre do palácio, né? Mas a igreja, propriamente dita, virou estacionamento. Então, por isso que a gente tirou os restos mortais embaixo, porque já tinha perdido essa sacralidade, né? Tanto que, por exemplo, alguns restos mortais foram levados para a catedral, né? Restos mortais que acreditam ser do próprio Tibiriçá, né? que simbolicamente é muito importante estar lá, já que foi o primeiro, de fato, a ser catequizado. E com ele sendo catequizado, toda a sua aldeia foi, já que ele era um grande líder indígena. Com certeza. E naquela época, né, geralmente as pessoas... Não podemos dizer mais importante, que importante é relativo, né? Quando Sim. você fala que uma pessoa é importante, né? Mas no caso da cripta, né, que existia aqui, as pessoas que tinham forte ligação com esse lugar que foram enterradas aqui. Exatamente. Né? Foram Na cerca cripta. de 97 pessoas enterradas, desde a Bartira, que foi a primeira, 1562, né? Até o último, que foi um paulista, em 1759, um pouquinho antes da expulsão dos jesuítas aqui. Né? Então, esses restos mortais, a gente tem o que ficaram com a gente ainda num dos arcos da nossa igreja, mas outros muitos familiares vieram buscar no momento da demolição. E quando vocês vierem visitar, pessoal, a antiga cripta que a gente comentou hoje é um espaço de exposição temporária, tá bom? Que faz parte do museu, né? Isso, e a gente consegue ver essas paredes originais. Então, o importante é que a gente consegue também ter mais um acesso a essa parte da história de São Paulo. Afinal, foi a primeira cripta da cidade. Bom, tá quase acabando, né, Carla? Passa rápido. Passa bem A rápido. gente fez assim um tour de 40 a 45 minutos, Pois mas como passa rápido, Mas a pessoal. gente vai terminar no momento do começo, né? Já que por que pátio do colégio? Porque era o lugar à frente do colégio, o pátio, onde os indígenas eram ensinados. Afinal, a natureza que aqui existia era muito mais fácil deles compreenderem e de aprenderem algo no lugar que eles estão acostumados, né? Então, por isso, o pátio do colégio, porque era o lugar, de fato, onde a Companhia de Jesus ensinava, né, e trazia essa grande felicidade que era o Cristo. Então, né, o lindo da nossa cidade é que ela nasce em torno de tudo isso, né? E a gente consegue ver nesse monumento. Nesse monumento, sim. Isso. Aproveitando, pessoal, dê só uma olhada. Quando vocês vierem visitar o pátio do colégio, dê uma olhada nesse monumento que fica bem no centro, que a gente chama de Glória Imortal aos fundadores de São Paulo. Vocês conseguem ver várias passagens que a gente citou aqui nesse passeio virtual, como a missão de paz que a Carla comentou, né? Que o Anchieta foi para o litoral com essa missão de paz, que tinha essa guerra entre os tamoios e os tupiniquins. A primeira missa celebrada aqui que marca a fundação da cidade também está tudo esculpido nesse monumento que é de 1925, foi um italiano que esculpiu ela, e lá no topo tem vários símbolos, né, que a gente consegue identificar. Lá no topo vocês conseguem perceber que tem uma mulher de braços abertos, é a Niké, que ela representa a cidade, né, Carla, no caso. Ela é uma alegoria da deusa Niké, que é a deusa grega da vitória, né? Então, a cidade de São Paulo é uma mulher, ou seja, uma deusa mãe, né, que acolhe os seus filhos, né? E a cidade de São Paulo é vitoriosa por quê? Se a gente olhar, vai ter a tocha da sabedoria, afinal ela nasceu de uma escola, e ela progrediu como? Através do trabalho, então a gente tem a foice e os louros da vitória, porque ela é uma cidade vencedora, apesar de tantos problemas sofridos. Com certeza. E, Carla, queria agradecer muito, queria ficar mais, mas passou tão rápido, né? E, pessoal, acompanhem o Pátio do Colégio na programação online. Vocês estão com programação online nas redes sociais? Sim, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, né? Então a gente vai ficar... Agora a gente está fazendo essa visita virtual, mas aguardamos vocês pessoalmente, fisicamente aqui conosco, para conhecer o nosso espaço, tomar um bom café, ouvir o barulho dos pássaros no meio do centro da cidade. E ainda conhecer um pouquinho da história da cidade. Obrigada, obrigada, Carla, pelo acompanhamento nesse passeio virtual. Pessoal, muito, muito obrigada por acompanhar a gente mais nesse passeio do Vem pro Triângulo SP, que é promovido pela Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo. Só lembrando vocês que a gente tem as centrais de informações turísticas, são 6 unidades. Dê uma olhadinha no site da Prefeitura para vocês verem os endereços. Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma central de informação turística na Praça da República, mas dê uma olhadinha no site da Prefeitura que vocês conseguem ver todas as unidades das centrais de informações turísticas, que tem mapas, tem atendentes que vão dar dicas de passeios. Vocês conseguem ver toda a programação cultural da cidade. Queria agradecer de novo e convidar vocês a visitarem o Pátio do Colégio. Lembrando que a missa está
eles estão realizando a missa já através de agendamento pelo site. Lembrando que o café está funcionando, vocês podem visitar o jardim e também convidar vocês a participarem do Vem pro Triângulo quando voltar, fazer o passeio a pé pessoalmente. Por isso que hoje a gente está fazendo dessa forma virtual por conta da pandemia, mas quando Vem pro Triângulo voltar, eu convido todos vocês a caminharem com a gente para descobrir mais a história da cidade de São Paulo, tá bom? Muito obrigada, pessoal, até a próxima. É isso aí, pessoal, terminamos mais um tour virtual na cidade de São Paulo, no pátio do colégio, marco de nascimento da nossa cidade. É super importante a gente conhecer um pouquinho dessa história para resgatar as nossas raízes e construir um futuro melhor. Agradeço muito a participação de todos vocês, espero vocês na próxima. Até!